Mas e aí, eu posso comer doce enquanto eu estiver com diabetes gestacional? Posso comer um hambúrguer, um pastel? Posso comer essas coisas gostosas? Qual é o cardápio que eu posso seguir? Qual é a ordem das refeições que eu posso fazer? Então, eu quero te contar tintim por tintim. Eu vou te mostrar a minha planilha, o meu acompanhamento. Tem alguns exemplos ali de refeições que eu fiz e que elas ficaram dentro, né, do esperado. Então, é uma dica, né, você pode ir também testando o que funciona para você. Eu quero te dar realmente o caminho para que você saiba que dá para viver leve mesmo com diabetes gestacional. Pensa só que tem gente que tem diabetes, mesmo sem estar grávida, e que passa a vida fazendo esse controle. Então, você tá ali um momento da sua vida tendo que fazer esse controle de alimentação. Então, é extremamente importante cuidar, mas sem perder a graça, né? Sem perder a alegria, porque comer é gostoso também, né? A gente gosta. Eu vou compartilhar então aqui a minha tela, para você ver exatamente como que eu fazia o acompanhamento ali, né, da minha glicemia. Então deixa eu só compartilhar aqui contigo, vamos lá. Seguinte, aqui eu tenho alguns exemplos do que eu fazia, como que eu me alimentava. Deixa eu deixar aqui também um pouquinho maior para você me enxergar ainda, né, enquanto eu estiver falando. Então deixa eu fechar essa janela aqui também. Então vamos lá, aqui eu vou te mostrar alguns exemplos de como que eu comia, qual era a minha alimentação. Então aqui eu fazia a medição da minha glicemia. A glicemia ela vai medir o quê? Qual é a quantidade de açúcar no sangue. Então a gente tinha que fazer essa medição, né, eu fazia essa medição aí sempre 1 hora após a refeição. Então 1 hora após a refeição eu tinha que estar com uma glicemia igual ou abaixo do que 140, e aí 2 horas depois ela tinha que estar igual ou abaixo de 120. Então aqui, tudo que tá verde é que eu consegui ficar dentro, tá, e você vai ver que não comi pouco não, eu comi coisas legais, assim, é que eu fui seguindo uma ordem. E aí eu vou te falar qual é essa ordem para você não ter os picos de glicemia, tá. Então eu fiz aqui, os acompanhamentos, em alguns casos eu fazia também a medição depois de 2 horas, e aí eu vou te contar como que eu fiz, tá. Então aqui é um exemplo do café da manhã. Eu tomei café da manhã na padaria esse dia. Eu adorava ir tomar café da manhã na padaria, pelo menos uma vez, assim, a cada 15 dias, para, né, eu aproveitar esse finalzinho de gestação ali com o meu marido. E aí eu não sabia, mas a Cecília, né, que estava na minha barriguinha também aproveitava muito disso. Então aí tinha um café da manhã, nesse café da manhã eu comi um omelete com queijo prato, queijo branco, tomate, alface e tomei um chocolate quente médio. Esse chocolate quente eu pedi sem açúcar, tá, mas daria para colocar, por exemplo, eh, adoçante, né, no caso, mas eu não quis, tá. Eu já tomo café sem açúcar para mim, eu já estava acostumada, então tá tudo certo. No almoço eu comi, primeiro, presta atenção, um prato de salada com sementes. Ah, semente de girassol, semente de abóbora. Coloquei salada com sementes. E aí eu comi primeiro isso. Depois que eu comi a salada com essas sementes, aí eu fui comer a parte dos carboidratos, né. Então, o arroz, esse dia eu comi arroz integral, comi, purê de cenoura, cupim cozido. Aí depois eu peguei uma laranja e um bombom zero açúcar, tá. Os bombonzinhos zero açúcar, eu vou falar de uma marca porque eu amo até hoje, é a Flor Mel. A Flor Mel, eles têm doces maravilhosos, zero açúcar, eles são bem gostosos mesmo, então mata muito a vontade de comer doce. Obviamente que você não vai ficar comendo o dia inteiro, você vai comer um bombom, tá bom? É o combinado que a gente vai fazer aqui. E a laranja, depois você vai ver que o índice glicêmico dela é alto, mas se você faz esse processo de comer primeiro a salada com as sementes antes, você pode comer um pouquinho mais depois, um pouquinho mais de carboidrato, a laranja, você vai ver que você não vai ter esse pico glicêmico que foi o que aconteceu aqui, né, eu não tive pico, tá bom?
O lanchinho da tarde, eu comi nesse dia aqui um morango, meia pera e castanha de caju, eu amo castanha de caju, também ficou super dentro, não tive pico. E no jantar, presta atenção também na ordem, eu comi a salada, com tomate cereja, primeiro é só o prato com a salada e o tomate cereja, e essas, sementes, né, então você vai colocar ali algumas sementes. Aí depois eu comi as colheres de arroz integral, purê de cenoura, repeti o almoço, né, praticamente. E aí eu também estava meio querendo doce esse dia e tomei uma colher de sorvete zero açúcar, tá. Então, olha só, também não tive pico de glicemia. O grande pulo do gato é justamente isso, é comer primeiro a salada, essa parte mais verde, assim, das fibras, né, de comer essas coisas mais, d das sementes, a gordura. Você come isso primeiro, que aí você não vai ter esse pico de glicemia. Eu tenho até um gráfico, eu vou pegar para mostrar, vou deixar ele aqui em algum lado aqui na tela, para você ver o pico de glicemia. Se você comer o doce primeiro e depois a salada, você vai ter um pico enorme da glicemia, porque o seu corpo recebeu primeiro aquele doce, ele acha que vai vir mais, então ele já libera um monte de glicose no sangue, né. Então, evita fazer isso. Sempre coloca primeiro uma proteína, uma fibra antes de comer essas coisas de carboidrato. Todos os carboidratos acabam virando açúcar no sangue também, né, então arroz, pão, bolo, tudo isso acaba virando, açúcar e dá esse pico aí de glicemia, então evita, tá. Primeiro coma eu vou até dar um passo a passo aqui, daqui a pouquinho eu mostro. Vou te mostrar mais um dia aqui, né. No outro dia, eu comi o café da manhã, que era um pãozinho de aveia com ovo frito e uma colher de creme de ricota com um café e leite de amêndoas. Eu estava provando, tá, queria tirar o leite da alimentação, então estava provando o leite de amêndoas. Não é igual, mas dá pra passar. Aí no almoço foram 4 colheres de arroz integral, feijão, saladinha de alface, semente e laranja. Nesse dia aqui eu fiquei bem no limite. Cheguei no 140, porque eu não comia salada antes, eu comi tudo junto, coloquei um pouco mais de arroz integral, então veja só, é um ponto de atenção, tá. No lanchinho da tarde, uma maçã com castanhas do Pará e um copo de leite, né, de iogurte sem açúcar, então tá cheio de produtos zero açúcar no mercado, né, então dá para aproveitar e fazer algo assim. E à noite, na janta, eu comi comida japonesa. Comi shimeji, salmão, temaki, e aí eu fui controlando para eu não comer muito arroz, porque o arroz ele vira, né, a glicose no sangue, então eu evitei comer muito arroz ali, eu fui comendo mais essas coisas, né, dos legumes, o próprio salmão, tá, então é uma dica. Aqui no gráfico você vai ver eu fiquei muito dentro, essa linha azul aqui é o quanto eu fiquei dentro da meta, eu fiquei muito dentro, realmente eu consegui segurar muito bem aqui a alimentação, e tiveram alguns dias aqui que eu passei, né, passei da minha meta que era 140, mas gente, a gente é ser humano também, não tem problema, a gente tá aqui, né, pra aprender a dar o nosso melhor, tá tudo bem. E aqui são as dicas, tá, eu trouxe algumas dicas pra gente falar, para dar esse resumão aqui, então, a ordem que você vai comer é sempre essa. Primeiro de tudo, você vai comer as fibras, as proteínas e as gorduras, né. Então as fibras, né, as saladas, você vai trazer ali as sementes, as coisas as nutes, né, então uma castanha de amêndoa, castanha de caju, castanha do Pará, enfim, você vai trazer isso primeiro, vai trazer as proteínas primeiro, então você vai trazer, o queijo, o leite, o iogurte, coisas que são proteínas, você vai trazer primeiro. Então, tudo você coloca primeiro e vai comendo ali, e aí depois você vai para o amido e para o açúcar. Então, naqueles exemplos no exemplos que eu dei, primeiro vieram as fibras, que eram ali a salada, né, ali com as nutes, né, as sementes, e depois eu vinha com a parte do amido, a parte que virava a glicose no sangue, que era o arroz, o feijão, né, então
Sempre use essa ordem. O ideal é dar um intervalinho de 10 minutos. Come o prato de salada, dá 10 minutinhos e você come o restante da comida. Mas nem sempre eu esperava os 10 minutos não, tá. Então eu terminava de comer a saladinha, levantava, servia o meu prato com a comida mesmo, com arroz, né, o feijão e a carne, e ali dava tudo certo. Depois que eu terminava de comer, eu já comia também a laranja e já comia geralmente um tabletinho de chocolate 70%, ou um chocolatinho da Flor Mel zero açúcar. Então essa é uma outra dica, tá, que eu até deixei aqui, não comer os doces longe das refeições. Então se você deu uma fominha à tarde e você quer comer alguma coisa, você vai direto para um doce, isso vai virar um pico de glicose, sem dúvida. Então evite, tá, evite fazer isso. Seja bem regradinha na sua alimentação. Então você tá ali naquele momento do almoço, come tudo o que você quiser ali naquele momento, depois você dá aquele espaço, vai comer só o lanche da tarde, depois só a janta, beleza? E dá para fazer uma ceia, sei lá, se você tiver com fome, né, antes de dormir, você faz uma ceia, você come uma maçã, um iogurte. Eu coloquei na minha alimentação whey protein. Whey protein é a proteína, né, que é um pozinho, assim, que você mistura no iogurte, no leite, até na água, você mistura e ele fica tipo um shake, assim, é uma delícia. E eu usei bastante, porque ele segura bastante a fome, tá. Então a dica, né, coloque as fibras em todas as refeições, os legumes, essa parte mais de coisas verdes mesmo, né, então coloque em todas as refeições. Come devagar, né, para o seu cérebro assimilar também que você está comendo e você não ficar com aquela fome toda. E se você começar um dia com um pico de glicemia, você vai lá e bate um pão francês de manhã ou uma tapioca e você já tem ali um pico de glicemia. Se você fizer isso, sua primeira refeição for um pico de glicemia, você vai passar o dia inteiro numa montanha-russa, tendo pico nas próximas refeições também. Então, a primeira refeição do dia é extremamente importante. Eu destaquei aqui os exercícios, porque não dá para fugir, e eu percebi na prática, sempre que eu fazia exercício, era mais fácil de controlar a minha glicemia, tá. Então eu fazia exercício grávida, né, gente, então fazia lá 15, 20 minutinhos, às vezes eu ia caminhar, ia e voltava, né, ali na rua próxima de casa. Então, assim, exercícios leves, não é para você ir para academia, não, você pode fazer exercícios leves e você também já vai estar contando, já vai estar considerando isso como um exercício. Eu não fazia todos os dias, mas eu percebia que quando eu fazia exercício, fazia toda a diferença. Eu podia comer até um pouquinho mais de coisas que viravam açúcar no sangue, que ele não dava aquele pico de glicemia, tá? Então, o exercício é parte fundamental desse equilíbrio. E vai ser bom para o bebê também. Por quê? O exercício ele vai liberar um monte de hormônios do bem-estar na sua corrente sanguínea. Vai ser ótimo para você e o seu bebê vai receber também todos estes hormônios. Vai ser muito bom, tá? E por último, eu falei sobre o índice glicêmico dos alimentos. Tem alimentos que têm índice glicêmico muito alto e tem outros que têm índice glicêmico muito baixo. Eu vou gravar uma outra parte falando só sobre isso para explicar certinho, tintim por tintim, mas consulte sempre esse índice glicêmico, porque tem assim, ó, por exemplo, a melancia, pura água, mas ela tem um índice glicêmico que faz um pico assim no nosso sangue. Então, se você sabe disso, você consegue também elaborar aí algumas estratégias para você evitar esse tipo de pico, né, aí no seu sangue. Então eu vou falar uma aula só sobre isso. Vou ficando por aqui, foram alguns exemplos aqui da minha alimentação, se você quiser saber mais, deixa aqui nos comentários, me fala se te ajudou e a gente se vê na próxima aula.